Olá, eu me chamo Felipe, moro em Crateús, um município do Ceará. Vi o seu vídeo sobre lobisomens de Sobral e resolvi lhe enviar o meu relato, que aconteceu na casa da minha sogra. E embora todos digam que o bicho que vi fosse um cachorro, eu tenho a plena certeza que não era, pois ele era bem grande e muito feio. Aquilo, com toda certeza, era um lobisomem. Tudo aconteceu em 2003. É costume, quase todo final de semana, eu e minha esposa irmos para a casa da minha sogra, que fica entre os municípios de Nova Russas e Ipueiras. Para chegar até lá, a gente pega a Topic. Porém, por sua casa ser bem afastada de tudo, a gente ainda tem que andar por uns 10 ou 20 minutos, por aquelas estradas de terra. Mas como é costume nosso fazer esse trajeto, nem ligamos muito para o cansaço. Bem, a minha sogra, como vive longe de tudo, sempre plantou e criou animais com seu esposo. E mesmo os dois sendo aposentados, eles preferem a vida do sertão, que é calma e sem nenhuma dor de cabeça. Eu e a minha esposa vamos para lá justamente procurar essa paz, que não temos morando aqui na cidade. Pois bem, eu nunca imaginei que um dia isso aconteceria comigo. Já ouvi casos de gente que viu um lobisomem e que até lutou com um lobisomem, mas comigo, por Deus, foi somente um avistamento, pois se ele partisse para cima de mim, eu não iria reagir. Tudo começou uma semana antes desse meu avistamento do bicho. Algumas galinhas e capotes estavam sumindo sem deixar rastros. Meu sogro, achando que eram os animais que estavam fugindo, resolveu deixá-los dentro de um galinheiro, feito por mim e por ele. Até aí estava tudo bem. Os sumiços pararam e a vida voltou ao normal. Porém, no outro final de semana, quando fomos na casa dos meus sogros, o pior tinha acontecido. Primeiro foi uma cabra que encontramos na porteira da casa. O animal estava morto com um grande rasgo na garganta e com parte da barriga aberta. Quando bati o olho nela, percebi que só podia ter sido ataque de uma onça ou de raposa. Mas assim que entramos na casa, descobrimos que o bicho que fez aquilo não era coisa desse mundo. O meu sogro me esperava deitado em uma rede no alpendre, e mal tínhamos chegado, ele já foi me chamando. Se achegue, homem, bora ali ver o que aconteceu com o galinheiro. Eu, muito ligeiro, fui seguindo ele, e de longe, avistei o galinheiro que estava todo quebrado, e sem nenhuma galinha ou capote. O meu sogro parou em frente dele e foi dizendo: "Tá com as 3 noites que acordei de madrugada com os barulhos das galinhas." Levantei e abri a janela, e vi que tinha uma coisa do lado de fora tentando entrar. Peguei meu facão e fui tentar espantar o bicho, que achei que fosse uma raposa. Mas quando cheguei perto do animal, tomei um grande susto, pois o bicho era do tamanho de um jumento. Mas mesmo assim tentei dar uma facãozada nas costas dele, e assim que dei umas 2 cutiladas, ele se virou e ficou em pé na minha frente. Felipe, não sou o homem de ter medo não, mas quando vi aquele bichão na minha frente, a minha única vontade foi correr. E foi isso que fiz. Dei meia volta e entrei para dentro de casa morrendo de medo. Aquele bicho continuou lá fora comendo as minhas galinhas. Eu nada pude fazer. No outro dia, quando acordei, não tinha mais nenhuma viva. E agora, são as cabras que ele está atacando. Meu sogro, o senhor Francisco, tinha em torno de 60 anos na época, e me contou isso me olhando nos olhos. Na hora senti que era verdade tudo o que ele estava me contando, e do nada cresceu um medo em mim, daquele bicho vir nos atacar. Porém, o meu sogro já estava preparado, e havia pedido um revólver e uma espingarda emprestada do seu irmão, e ficou vigiando a casa toda noite. O bicho até atacava, mas quando escutava os estampidos de tiro, corria mata dentro para se esconder. O meu sogro foi e ainda me disse: "Esta noite,
Vamos ficar de vigia em cima do pé de tamarina. De lá dá pra ver onde as cabras ficam. E quando ele aparecer, a gente enche ele de bala. Mesmo com medo, falei que sim, mas torcendo para que o bicho não aparecesse. Quando chegou às 7 horas da noite, nós dois fomos para cima do pé de tamarina. E de lá realmente dava para ver onde as cabras ficavam. E no início da noite tudo estava muito tranquilo. Nem grilo aquela noite estava cantando. E até achei que o lobisomem não iria aparecer. Mas foi bem no meio da noite que aquele demônio deu as caras. Não notamos ele vindo. Não escutei barulho de passos e nem cansaço. Só notamos a sua presença quando as cabras começaram a correr em círculos. Meu sogro foi e me disse: "Olha lá, ele já tá atacando elas. Bora descer e ir por trás da casa, assim a gente pega o bicho pelas costas." Depois de me falar isso, preparei a minha lanterna e a gente desceu do tamarindeiro. Então seguimos como planejado, indo lentamente pelo lado da casa. Assim que chegamos no cercado das cabras, o lugar estava o mais limpo do mundo. Só as cabras que estavam lá. Foi então que a gente começou a procurar por ele. Fui colocando a luz da lanterna entre as árvores, nos lados da casa, e nada de achar o infeliz. Foi então que resolvimos voltar para onde estávamos, pois pensamos que elas tinham se assustado com alguma outra coisa, já que não tínhamos encontrado nada. E foi enquanto estávamos voltando para o tamarindeiro que o pior aconteceu. Bom, eu estava a cerca de uns 5 ou 6 metros do pé de tamarina. O senhor Francisco vinha logo atrás de mim. Foi quando escutei um grunhido que nem de porco bem na minha frente. Na mesma hora, paralisei. Peguei a lanterna que ainda estava ligada e apontei para o tamarindeiro. E tive a visão do inferno. Vi aquele bicho de 4 atrás da árvore. O demônio estava só me observando. Paralisei de medo mesmo. Nem a minha voz saía mais. E mesmo com uma arma nas minhas mãos, não tive coragem para atirar naquele demônio. O bicho era muito estranho. Da cintura até o pescoço se parecia muito com gente, só que com muitos pelos. Mas da cintura para baixo era bem maior e meio torto. A cabeça dele era que nem de bode, com exceção de ter orelhas grandes, muito parecida com as de um cachorro, sem contar que tudo nele era desproporcional. De pele com certeza passaria dos 2 metros. Não atirei no bicho, mas o senhor Francisco, ao me perceber paralisado, puxou canela seca da cintura e deu 5 tiros naquela aberração, que deu um urro muito alto e estranho. Mas isso não foi o suficiente para ele ir embora, pois o bicho só deu uns 2 passos para o lado e ficou nos encarando ainda com mais ódio. Meu sogro, vendo que ele ainda estava ali, pegou a espingarda das minhas mãos e deu mais um tiro no bicho, que soltou outro berro, ainda mais assustador. E só aí que ele saiu correndo para dentro do mato. Eu, ainda paralisado, só fiquei olhando para aquilo tudo e pensando o tempo todo no apuros que passamos. Depois disso, a gente entrou na casa para carregar as armas e ficamos no alpendre esperando o lobisomem, que ainda urrou longe umas 2 vezes, porém não voltou. Fiquei com medo dele retornar, mas ele não retornou. Com o passar do tempo, meu sogro cercou a casa dele, com uma cerca de 2 metros, além de pôr grades nas portas e janelas. Se eu estivesse frente a frente com aquele lobisomem sozinho, ele com certeza me atacaria, pois não tive nenhuma reação de tanto medo que fiquei. A minha sorte foi estar junto com meu sogro, que teve mais coragem que eu. Até hoje, meus parentes me chamam de medroso, por não ter largado um tiro no lobisomem. Mas isso é o que todo mundo diz. Difícil é estar lá, frente a frente com ele, pois é fácil falar. O difícil é fazer. Muito obrigado por contar o meu relato, Sam. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.